Olá, de volta. No mundo em que verdades e certezas absolutas estão desacreditadas, informações sem confirmação estão tomando lugar de destaque e ajudam até a eleger presidente da República, né? Estão desafiando a imprensa. São as questões de hoje do Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para a Camila. Camila, como estamos aí de interatividade? O pessoal está participando bastante nas redes sociais. A maioria acha que não, os boatos não têm um fundo de verdade. A Juliana Ribeiro disse que ela acha que os boatos às vezes são criados conscientemente para desmoralizar algo ou alguém. O Paulo dos Santos disse que os fatos foram substituídos pela opinião, porque eles só fazem sentido quando opinamos sobre eles. O Bruno Silva, também pelo Facebook, disse: na mídia brasileira há notícias potencialmente verídicas que, em última análise, encontra-se alguma verdade. Porém, majoritariamente, são moldadas por uma ideologia específica, não proporcionando uma informação isenta de partidarismo. Isso complementa um pouco o nosso papo do bloco passado. E essa é a opinião dele a respeito de todo esse tema. Incrível. Já aconteceu com você dar uma manchete sensacionalista e depois virem te contarem a manchete como se fosse verdade? Não? Você conseguiu um nível de credibilidade alto? No começo acontecia mais. A gente, logo que lançou o site, em 2009, uma das brincadeiras que a gente colocou foi que uma mulher engravidou assistindo um filme pornô 3D. E, obviamente, né, uma piada até absurda, mas um blog de tecnologia americano chamado Gizmodo, que é até conceituado grande, publicou como verdade. E aí, cara... Isso é que pode verdade. Nascia na sua frente uma nova piada, que aí eles teriam acreditado. E aí aquilo foi republicado em todos os idiomas possíveis. Claro, porque o Gizmodo é enorme, fonte, né? E telefone tocando... que história é essa? Não sei o que. Explica como faz, tá? Na verdade, acho que eles publicaram com verdade não o fato em si, mas o fato do que o marido acreditou na história. Que a história era uma mulher que o marido foi para a guerra do Afeganistão, do Iraque, não lembro. E quando voltou 3 anos depois. Ela estava grávida, ela contou a história. Depois fui ver um filme, não sei o quê. Tá. E o cara, bom, hoje em dia com essa tecnologia, né? E foi curioso que semana passada eu estava com uma camisa que a gente tem umas manchetes, assim, tinha essa. E alguém chegou para mim e falou assim: mas essa é verdade, essa eu lembro, sai no jornal. Você tem checado muito mais. Por que surgiu essa necessidade de uma agência de checagem? Juliana. A história da Lupa tem a ver com esse crescimento das agências em outros países, né? A Lupa é muito parceira de uma agência na Argentina, que chama Chequeado. O Chequeado vinha fazendo nos últimos anos, 3, 4 anos, um trabalho muito bacana. A Cristina, que é a nossa diretora, esteve num evento da Fundação Gabriel Garcia Marques, onde ela conheceu a diretora do Chequeado. E aí, enfim, ao ser apresentado o trabalho do Chequeado e toda aquela mudança que teve na sociedade argentina por toda essa questão da polarização, eles também vivem a mesma coisa, né? Muita um fenômeno mundial esse, que muita dúvida. É ocidental, né? Eles vivem. Acho que a lógica política na Ásia é um pouco diferente. Porque a internet lá é mais bloqueadinha. Não necessariamente. Na Índia, por exemplo, é muito usada e tudo mais, mas a lógica, às vezes, é um pouco diferente. Tá bom. Não, e assim, a ideia veio dali, né? Porque o Chequeado vinha sendo fonte de pauta da imprensa argentina. As pessoas atribuíam o Chequeado à verdade, quase. Uhum. Justamente porque, assim, os jornais viviam naquela briga com a Cristina Kirchner, né? E a Cristina Kirchner também com muitos problemas em torno dos dados públicos do governo. Até assim, o equivalente ao IBGE deles, as taxas de inflação, o real valor do dólar. Eles tinham problemas assim, muito graves. Eles manipulavam belamente. Da própria economia. Então, assim, o Chequeado veio trazendo, vamos dizer assim, um balizamento ali, e veio de uma ideia interessante. Assim, a história do Chequeado é interessante no sentido de que os 3 idealizadores do Chequeado não eram jornalistas. Eram, se não me engano, 2 físicos e um químico. Eles eram...
intelectuais que queriam... eles queriam ter acesso a notícias, né, que eles não se sentissem no meio da briga da Cristina Kirchner com a imprensa. Queriam se sentir menos manipulados. Não sei se não gosto dessa palavra. Eu acredito que tudo, assim, pessoalmente, eu acho não tem como não ter, sabe? Assim, o jornalismo é feito de subjetividade dos seus repórteres. Eu particularmente, só que não é manipulação nesse sentido. No caso, eram dados muito... Seleção. Gente, eu realmente acho que assim, mas não é manipulação nesse sentido de vou beneficiar fulano ou ciclano. Não é isso, mas realmente não tem como não ter manipulação, sabe? A gente mexe com dados, com fatos, com histórias de vida das pessoas, com versões, com narrativas. Então, assim, eu particularmente, essa expressão, eu particularmente não gosto. Eu acho que ela traduz pouco do conflito. Há um conflito, há tensões. Mas é exatamente o que diz o Trump. Ele diz assim, eu estou comparando os números da presença como a maior que teve até agora. Mas, não, você está comparando com o Obama da segunda eleição. Você tinha que comparar com a da primeira. Aí começa a ficar difícil, porque se você, na segunda festa, foi menos que a primeira festa, aí você começa a não se entender mais em que números você está se baseando. Mas voltando ao descrédito da figura do político, isso é uma coisa que está absolutamente presente o tempo inteiro, Isabel. Quer dizer, o político... E da política, né? Na verdade, não é só o político. A atividade política tem sido, a partir do questionamento do partido, etc., essas manifestações têm se visto, é que política e políticos são coisas abomináveis. Não é isso que essas redes sociais estão dizendo? Nós não queremos mais... Os políticos em geral. Mas aí o que vem política, no lugar... Quer dizer, a atividade política mas o que vem no lugar é o não político. O próprio Lula dizia, o negócio de não gostar de política é complicado porque você acaba sendo manipulado por maus políticos, quando você não gosta da política. É melhor gostar da política. É o momento que o demagogo entra, né? Exatamente. É melhor você participar da política criticamente, da mesma maneira como você deve ler os jornais criticamente. Quer dizer, se você elegeu alguém e essa pessoa não pelo menos acompanha. O problema é que, na verdade, a maior parte da população não está nem aí, né? As pessoas estão tocando o seu dia a dia, indo para o cinema, namorando. Há uma parte, talvez nós aqui, gastemos nosso tempo lendo o que está sendo dito e sofrendo com isso, mas a maior parte só sente o impacto da realidade quando ela se abate. Você acha isso também, Pedro? Você estava falando que tem mais pessoas participando hoje em dia de redes sociais que seja. Eu acho que tem mais pessoas participando, sim, mas eu concordo com a professora de que a educação para que exista esse espírito crítico, que você questione, inclusive, aquilo que você acredita, que você permita que fatos novos possam alterar aquilo que você pensa e tal. Essa disposição de lidar com a informação é algo que claramente está em falta. As pessoas não estão com essa disposição. Sim. Tem um livro chamado Lá Vem Todo Mundo, foi publicado pela Jorge Zahara Editores aqui no Brasil, de um professor da Universidade de Nova York chamado Clay Shirky. E o Shirky tem uma tese muito interessante. Ele pegou uns trabalhos de uma professora de Princeton chamada Elizabeth Eisenstein, que estudou o período imediatamente após a introdução da imprensa por Gutenberg, né? A primeira metade ali do século XVI. E é um momento muito parecido com o momento atual, que é um momento em que, repentinamente, de uma década para outra, a quantidade de informação à disposição da população aumenta numa quantidade colossal. E o que o Shirky mostra é que o primeiro resultado daquele aumento colossal de informação é que todas as instituições foram postas em dúvida. Todas as fontes tradicionais de informação e de poder foram postas em dúvida. A quantidade de boatos que se espalhou eram sereias. E o problema é o seguinte, porque alguns dos boatos absurdos eram verdades. Índios canibais existiam. Unicórnios e sereias é que não. Entendeu? Mas pelas tabernas da Europa, o que tinha de marinheiro contando as histórias mais absurdas sobre como o mundo realmente era, tal, quer dizer, aquela primeira metade dos 1500, que é esse período da Renascença, você tem uma explosão de conhecimento, mas foi
na natureza, é um período extremamente confuso. É quando a Igreja Católica, que teve poder durante 10 séculos, rui e cai, mas leva um tombo com a reforma gigantesca. Não tinha maior instituição na Europa. A tese do Shirky é que essas coisas se ajeitam depois de algum tempo. Prazo de validade. Mas Tem estamos sequelas. vivendo esse momento Nós estamos no em meio do que caos. estamos na goela do monstro. A informação, a quantidade de informação à disposição aumentou muito, as pessoas ficaram tontas, não acreditam em mais nada. Eu tenho a sensação, às vezes, que na Idade Média deviam dizer assim, esse menino não larga o livro. Igualzinho a gente diz, esse garoto não larga o celular, esse menino não larga o livro, ele vai ficar doente com esse negócio aí. Não tem Uma jeito, hipótese nova que está passando aqui. O empoderamento das pessoas através da rede social talvez não tenha tirado um pouco a necessidade de lideranças. Assim, a discussão da política é eu estou me empoderando, eu não preciso tanto que as pessoas me digam o que fazer, porque eu estou empoderado. Eu tenho dúvidas Será? disso. Eu Eu tenho também dúvidas tenho disso. dúvida disso. Você vê, Mas é a gente tem... tentador, né? Porque Não, isso é tentador, mas vamos ver o que aconteceu recentemente. Você teve movimentos pelas redes sociais nas ruas árabes, você teve na Espanha, você teve nos Estados Unidos, você teve no Brasil em 2013, todos os movimentos exatamente com essas características. Sem líderes, liderança. as redes sociais são capazes de botar gente na rua. E aí o que você vê do movimento é o seguinte, ele não tem direção. Ele não aponta para nenhum lugar. Aí ele desmonta alguma coisa E é capturado. e ou é capturado, ou ou então então ele se esvazia. não consegue botar nada no lugar. não consegue fazer a segunda Você olha vez. para o Egito, por exemplo, já tem um milico de novo no governo. Mas Entendeu? isso Você bate olha com- para a Síria, desmontou a Não, Síria. aqui mesmo a gente prometia. Não, a gente põe na rua. A gente põe na rua. Ninguém pôs ninguém na rua. Ninguém Tem que voltou ter- pra rua. Por isso que tem que ter partido, tem que ter organização, tem que ter isso bate com sindicato, episódio. Talvez tem que ter alguma coisa movimento nova. estudantil, tem que ter associações. Não, Mas que- olha, isso bate, eu não sei se é porque eu sou um otimista militante, eu sou meio militante do otimismo, mas isso bate com o que você acaba de falar sobre o século XVI. Ou seja, essas histórias têm um prazo de validade. As pessoas passam um deslumbramento, que, nossa, agora está todo mundo empoderado. Aí no meio acadêmico também aparece alguém dizendo vai acabar tudo, vai acabar as instituições, agora é democracia Fim da direta. história. Eu já ouvi gente defendendo que vão ter democracia direta. Marco que vai Aurélio, acabar mas tudo. o problema é o seguinte, Isso quem está passa. vivendo as 3, Mas olha, 4 isso décadas passa. desse período somos nós, cara. Eu sei, nós estamos no olho do Sofrendo. furacão. Só que essa fase passa. Vai chegar um momento em que as pessoas vão dizer. Para os nossos filhos e netos. Vai chegar um momento que as pessoas vão dizer, pô, peraí, eu preciso de informação Vai com piorar credibilidade. muito antes de Espera aí, ficar eu bom. prefiro... E vão perceber, do ponto de vista organizativo político, professor Isabel, vão perceber o seguinte, sem pauta clara, sem ter clareza de que reivindicações estão em jogo, do que eu estou buscando e tal, eu não vou chegar a lugar nenhum. Sem clareza da direção, eu posso até mudar a direção, eu não preciso ter rigidez na direção, eu não preciso ser teimoso na direção, mas eu tenho que ter alguma direção. Então, assim, essa clareza vai chegar um momento que vai aparecer para as pessoas. Dizer, caramba, não deu certo. Todo mundo atirando para todo lado. Essa coisa dionisiana, dionisíaca, essa coisa Michel Maffesoli, todo mundo atira. Não, todo mundo viver os prazeres, as tribos e tal. Isso tem um prazo de validade. Isso um dia acaba. O problema é esse, que talvez não seja para nós. Um dia vai ser para os netos ou O para que os o bisnetos. Glaucio falou, lembrou uma piada que circulava na internet no meio desse turbilhão. Falou, já que a gente é tão engajado aqui nas redes sociais, por que a gente não substitui as eleições por uma enquete no portal, né? É mais fácil. Mas eu queria lançar uma dúvida. Existe a crença de que o que está impresso é real, não é verdade? Você tem isso... Não, saiu no jornal, saiu na revista e tal. Não se nem se diz mais isso. Não se diz mais porque a quantidade de websites que Vi na hoje... internet. E é fácil você criar isso, né? E por que não se lê mais jornal? Os jornais estão com uma queda de leitores grande, né? Não tem queda de leitores nos números, você tem queda de publicidade e você tem o envelhecimento dos leitores. Os leitores continuam leitores lá, continuam os mesmos. mas a turma de 35 anos para baixo Não compra o jornal. E eu acho que houve Lê uma no transferência. Facebook. Lê no Mas Facebook. Lê no Facebook. não, lê a versão do Facebook. porque o Lê o Facebook- compartilhamento. Todas as Eu escuto de vários amigos. Eles não entram no aplicativo da Folha de São Paulo, do Lê Globo, a do manchete. Estadão. Eles entram no Facebook e veem que os colegas estão compartilhando Depende de deles, notícia. Né? O que os Tem amigos uns estão... que nem olham essa E às parte, vezes são nem, pessoal- assim, tá ali no Facebook, ele abre de manhã, em vez de, entendeu? O famoso antigo abrir o jornal, a pessoa abre o Facebook. E aí se informa por ali. Aí, Não, e é verdade, eu sei de coisas, por exemplo, acontecimentos rápidos, tipo, morreu Eduardo Campos, o meu filho me informa antes da que eu internet, saiba, né? porque eu saberei por Não é os meios exatamente o convencionais. Facebook, Eduardo Campos morreu ontem, não foi? Eu digo,
Aí vou lá correndo Mas atrás. seu Não, e o filho teoria? soube porque tinha um repórter pago para uma empresa de... Mas com certeza, Pedro, mas ele não sabe disso. É claro, não, ele soube pelo Ele não Facebook, sabe eu sei disso. disso. Eu acho que a gente é muito o apedrejado, Teoria, eu soube, né? não tinha nem saído em lugar nenhum. A Valéria Lamego morreu Teoria, assim, e não tinha nenhuma notícia, nem no Globo, nem em qualquer Não site. tinha ainda saído Não do tinha lugar nenhum. saído. Então é uma coisa imediata que talvez, aí sim, a coisa da crise do jornal e da imprensa, porque alguém pega um celular e filma a hora que o presidente sabe levou que um tem tiro. fenômeno- Isso, Não, a a questão- informação precisa ser de outra qualidade. Mas eu acho que a questão... Eu não estava no jornal quando o ministro Thierry Zavascki morreu, mas eu estava editando o Globo, eu estava no comando do Globo no momento em que o Eduardo Cunha morreu. A gente sabia... Desculpa. Expresse seus desejos, assim. O Eduardo Cunha Ele não me revela assim. Olha só, o que- A gente precisa falar algumas coisas antes. Ele tem algumas coisas que eu Cadê o posso sensacionalismo? Mas eu tava no Globo, na redação do Globo, quando nós soubemos da morte do candidato Eduardo Campos. Nós demoramos quase 2 horas para publicar a notícia. É de uma irresponsabilidade você Sem dúvida. dar a informação sem você ter total convicção de que era mesmo o avião. Será que ele realmente não embarcou não decidiu não embarcar na última hora? Será que não sobreviveu? São tantas as hipóteses você segurava a mirabolantes. notícia e a notícia Nós já seguramos. tinha lá. Nós e todas as outras redações de jornais do país fazendo exatamente a mesma Exatamente. corrida, que é checa, quem vai conseguir dar primeiro. E vou as te redes dizer, a todas gente se mesmo. ajudou Já. nesse dia. Esse é um momento Colegas delicioso. de diferentes Esse é um momento veículos delicioso. trabalhando Claro, junto, claro. inclusive Amo- para Posso confirmar. ir pro intervalo? Amo esse momento. Vera, antes do intervalo, só esse detalhezinho. Amo esse momento. Na rádio vivemos a mesma tensão e a gente fica todo mundo ali. Ai, não vamos divulgar, não vamos divulgar. Não, né? A nossa chefia diz geralmente, não, espera, calma. É um momento delicioso, porque a gente fica naquela tensão de dar a notícia, só que nós não temos o dedinho nervoso de quem vai na rede social divulgar qualquer coisa. Nós temos responsabilidade com isso que a gente faz. Sim, senhor. Bom, continue respondendo pelas redes sociais. Hashtag sem censura. Você acha que todo boato tem um fundo de verdade? Bom, vamos para o intervalo. Fiquem com o Notícia Agora, ao vivo de Brasília. O Sem Censura volta depois. Você sabe, o Sem Censura é um programa da TV Brasil.